Alô, estudantes! Hoje, com a série Profissões. O nosso convidado de hoje, arquiteto Nilson Miller, e ele vai contar para nós como foi a sua trajetória desde o momento em que fechou a faculdade de arquitetura, em que concluiu a faculdade de arquitetura e como foi o desenvolvimento da carreira dele até o momento. Vamos lá, então, acompanhando conosco. Muito obrigada, muito bem-vindo ao programa, Nilson. Obrigado, eu que agradeço, imagina. Eu preciso fazer a colocação do seguinte, Nilson Miller, porque ele é filho, sim, do desenhista Nilson Miller. Nilson Miller filho, você é? Filho, aham. Filho. Nilson Miller filho. Bom, então eu tenho que perguntar a você em que ponto, em que tamanho a profissão do seu pai também influenciou para que você fizesse arquitetura? Na verdade, influenciou muito, porque meu pai sempre trabalhou em casa, né? E eu sempre, assim, do lado dele, a gente era muito companheiro. E em uma certa época da vida dele, ele trabalhou para a construção civil com ilustrações. Ah, certo. E eu acompanhei, foi justamente no período em que eu estava lá com os meus 10 aos 15 anos, que foi onde eu escolhi, em função da vivência, enveredar para essa área mesmo, né? Tanto que... Entre 10 e 15 anos, é 10, isso? 15 anos, Foi cedo, não foi, Nilson? É que, assim, eu estava muito em contato com ele. Ele me carregava para todos os clientes, então eu, Sei. direto indo em escritório de arquitetura, aquilo Aham. me fascinava, assim. E quando eu chegava em casa, eu botava a mão na massa, eu desenhava, fazia perspectiva, fazia planta, porque ele fazia perspectivas e plantas decoradas para praticamente todas as construtoras de Curitiba, na época, isso faz um tempinho já. E daí, essa idade é aquela idade em que você tem que decidir se você vai fazer um ensino médio regular ou vai para o ensino técnico, né? Sim. Então, nessa época, a gente acabou escolhendo fazer um curso técnico no Cefet de edificações, e daí aí foi para o resto da vida, né? Então, o teu ensino médio, na verdade, foi um técnico que hoje é a UTFPR, é isso? Hoje, O antigo Cefet. o antigo Cefet, Aham. exatamente, técnico em edificações. Bacana. E daí, a partir dali, você tomou mesmo essa direção e foi embora na arquitetura, é isso? Sim, eu sempre tive envolvido com arquitetura, né? Por algum tempo a gente trabalhou no mercado voltado à arquitetura, Certo. mas nós fazíamos maquetes para as construtoras, e enquanto eu não estava fazendo a faculdade ainda. E trabalhava um pouco para a área publicitária, dentro de fazer materiais gráficos para a área de construção civil. Enquanto você estava fazendo o curso de edificações. Não, depois do Edificações? curso, Depois? Aham. depois do curso, na entre-safra, Certo. entre o curso e iniciar a faculdade, né? E durante a faculdade também, né? Praticamente um bom tempo aí a gente trabalhou com isso. Mas sempre voltado à arquitetura. Então, nós podemos dizer que o momento da sua vida em que você optou, decidiu pela arquitetura, já começou bem antes, até mesmo do curso de edificações, é isso? Um pouco antes, sim. E por influência do seu pai. Total influência do meu pai. Total. Que bacana. Até naquele momento que você optou por edificações e depois pela arquitetura, para entrar em arquitetura, assim como há ainda na Universidade Federal do Paraná, aquela segunda fase que é o desenho. Quando você ingressou também era assim? Sim, nos primeiros vestibulares sim, né? A gente não conseguiu passar na Federal. Só existia PUC Federal, né? Sim. E eles exigiam a prévia de desenho, sim. Mas depois de um tempo já não era mais exigido. Eu não sei se hoje exigem, mas Sim. Hoje é só prova escrita, né? Hoje não, na época que eu passei na universidade já era só prova escrita. Apesar de eu ter passado, sim, na prévia, na Federal, né? Eu só não consegui ingressar no curso. Foi engraçado, porque como o curso era muito concorrido, eu acabei entrando em engenharia cartográfica. Fiz um tempo de cartográfica na Federal
E daí eu vi que não era absolutamente nada daquilo que eu queria e falei, não, a hora que eu puder entrar na arquitetura... Porque a arquitetura é mais arte, é isso? Nós podemos chamar assim, Nilson? Eu creio que sim, a arquitetura em si é mais humana, né? Uhum. Porque a gente trata do espaço em que as pessoas ocupam. Então a preocupação é humana, né? Existe sim uma carga técnica bastante grande, mas não tão técnica quanto uma engenharia, né? A gente sempre fala assim que a arquitetura, o arquiteto é um grande generalista e que precisa do apoio dos especialistas em cada área, né? Então as engenharias, junto com a arquitetura, formam um conjunto de informações aí técnicas e humanas, eu acho. Bom, e aí como foi a sua trajetória, assim que você concluiu o curso de arquitetura? O começo é sempre difícil em todas as profissões, em arquitetura também? Sempre, e permanece por um tempo bastante difícil. E eu acabei indo para uma área dentro da arquitetura muito específica também, né? Uhum. A arquitetura dá para dividir em 5 grandes áreas, assim. Então, que é o urbanismo, restauro, arquitetura de interiores, arquitetura de edifícios e paisagismo, né? Nilson, mas e o arquiteto, então, já sai preparado para conseguir em todas as áreas, é isso? Ele é um grande generalista. Eu imagino, eu acho que Aham. dá para fazer uma analogia com a medicina, sabe? Sim, Você faz uma clínica geral tá. e daí escolhe a tua vertente, A né? tua área para se especializar. Isso. E aí o arquiteto também. Aí você fez especialização em uma dessas áreas? Sim, eu acabei me especializando em acústica arquitetônica, Aham. né? O que que isso significa? Assim, é uma área mais técnica da arquitetura, mas ela tem mais a ver até com uma engenharia do que com a arquitetura, né? Porque é Uhum. bastante técnico. A gente trabalha o conforto acústico nos ambientes. Que tipo de ambiente? Auditórios, igrejas, salas, home theaters. Na verdade, eu entendo que a acústica ela entra em todos os ambientes Sim. de qualquer meio construído, né, em que a gente possa utilizar. Mas é mais comum achar a atuação do especialista dentro desses espaços mais especializados, que são auditórios, igrejas, enfim. E que, aliás, você trouxe umas fotos também, que nós vamos passar no segundo bloco, sobre a acústica que você projetou para determinados ambientes, né? Sim, Bem sim. bacana, bem bacana. Fotos bem bonitas, aliás. Obrigado. Nilson, mas você também já fez projetos ao longo da sua trajetória como arquiteto? Quantos anos você já está com arquitetura, desde que você saiu da faculdade até hoje? Então, a gente trabalha... eu fiz a faculdade um pouco mais tarde. Uhum. A gente... Porque teve um curso de edificações, engenharia cartográfica, Teve bastante enfim. coisa Você no meio do estava ali caminho. naquele... Vamos ver se é por aqui, é isso? Isso. Não, Uhum. eu sabia o que eu queria, só que as coisas foram acontecendo, às vezes, não Uhum. conforme a gente planeja certinho, né? Mas trabalhando na área de arquitetura já há mais de 20 anos, especificamente com escritório de arquitetura há uns 12 anos, mais ou menos. 12 anos. E Sim. nesses 12 anos você já teve uma bela caminhada, né? Sim. Você já fez alguns projetos também em outras regiões do país, não apenas ficou aqui em Curitiba, Paraná, não é isso? Sim, a gente teve a oportunidade de fazer até fora do Brasil, né? Aham. Eu tenho hoje projetos executados já, em andamento, vários, mas executados no Paraguai, na Bolívia, muitos projetos na Bolívia. E no Paraná também, em várias cidades, tem em Cascavel, tem em Guarapuava, Assis Chateaubriand fazendo agora, tem bastante coisa. Mas esse alcance todo para os estudantes que estão pensando em fazer arquitetura, para ter esse alcance,
fazer essa entrada geral nesse campo que é vasto, pelo que você me fala, porque tem várias áreas e que aí o arquiteto também precisa se especializar numa dessas áreas, mas depois conseguir esse alcance, essa projeção para outros lugares. O que você falaria para quem está tentando fazer arquitetura? Que precisa ter muita vontade, muita garra nesse depois para conseguir essa projeção? O arquiteto não pode ser acomodado, né? O estudo não para nunca. A gente precisa sempre procurar se informar, oxigenar, né, a cabeça com informação. A gente estuda todo dia. Todos os dias. Todos os dias. E buscar uma área específica, trabalhar um nicho específico. Se especializar, é isso? Exatamente. Então eu vou pedir agora para o Kleber, o nosso técnico, por favor, passe algumas das fotos do projetos. Enfim, Nilson, agora eu vou pedir que você narre para nós, descreva essa imagem que nós estamos vendo. Então, esse é um projeto de uma igreja aqui em Campina Grande do Sul, a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Certo. E neste projeto, nós fizemos todo o projeto junto com o pároco lá, que é o Padre Messias. Essa igreja ela tem uma particularidade interessante, porque o pedido dele foi o seguinte: Nilson, é um espaço de comunicação, eu preciso que as pessoas me compreendam. Então, entrou bem na minha área, que é a área de acústica, né? Que é a comunicação. A gente permite que isso aconteça. Bacana. Então, a igreja tem uma acústica impecável. Ela é muito grande, cabem lá 600 pessoas, mais ou menos. Mas esse também era um projeto de acústica ou não? Ele entrou como arquitetura e o padre entendeu que a nossa especialidade seria uma coisa boa e hoje ele tem certeza disso. Que bacana. Então vocês acabam trabalhando em áreas e também em projetos bem diferenciados. Por exemplo, da foto que nós estamos vendo agora. Extremamente moderna, não é isso? Totalmente diferente da estrutura da igreja. Esse é um projeto muito bacana. A gente é uma clínica de diagnóstico, ainda está no forno, mas a gente já pode mostrar as imagens aí. E o pedido foi extremo conforto, então vem bem de acordo com o que a gente aplica, porque a acústica é conforto, né, também. Tem conforto térmico, conforto acústico e visual. Certo. E é uma clínica de altíssima tecnologia, então a gente tentou fazer com que a arquitetura do edifício mostrasse isso, né? Precisa fazer essas conjunções, então, né? Exatamente. Do que é aquele ambiente, do que vai ser atendido naquele espaço e como vai ser projetado. E essa aqui, Nilson, restaurante? Esse é um restaurante de comida orgânica que existia a gente fez todo o projeto também de arquitetura, de interiores. Ele era ali na Avenida Batel, perto do Shopping Cristal. Hoje não existe mais. Muito bonito esse projeto. Obrigado. Vamos lá, o próximo. Esse também eu gostei bastante. Por isso que eu falei das fotos muito bonitas que você já tinha passado para nós. Esse é o mesmo. É o mesmo? Só que, com uma iluminação diferente, é isso? É um outro uma ângulo, luz né? do dia. Uma outra visão. Muito bacana. Mesmo projeto, um restaurante de comida orgânica. Certo. Muito bacana. E também por isso que você estava comentando conosco, que o arquiteto precisa estar muito atualizado nas tendências, na forma como até a sociedade está mudando, na forma do que considera belo, do que considera mais confortável. É isso? Para que depois faça a conjunção de todos esses elementos para fazer esses projetos. E assim, as coisas acontecem. Por exemplo, quem imaginou que ia acontecer uma pandemia, né? Sim. A relação do ser humano, da pessoa, com o ambiente construído mudou drasticamente. De repente, a gente não podia trabalhar. É isso mesmo. Então, a arquitetura está em tudo, né? Exatamente. Bom, Nilson, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas nós já voltamos, continuamos com a presença do arquiteto Nilson Miller, que vai continuar conosco e daí colocando novos elementos e novos conhecimentos da arquitetura. Já voltamos.
Alô, estudantes! Voltando para o segundo bloco do programa Eureka, série Profissões. Hoje nós estamos, então, com o arquiteto Nilson Miller, que ao longo do primeiro bloco falou para nós como foi a sua opção, a sua escolha, a sua trajetória profissional até agora. E neste segundo bloco vai falar um pouquinho para nós de uma especialidade, de uma área diferenciada, ou na verdade não é diferenciada, porque faz parte de todo o escopo que é a arquitetura. Sim. Mas há uma escolha e você escolheu a acústica também. Eu vou pedir então para o Kleber que já passe para nós, pelo menos, as gravuras que tem lá, acústicas. E aí é uma igreja, é isso, Nilson? Isso é uma igreja em Cascavel, e nessa igreja a gente entrou como consultoria acústica. Tá. Então, existe um arquiteto, o arquiteto fez o projeto e ele precisava fazer com que o espaço fosse possível a comunicação entre... Porque é a principal premissa de uma igreja, né? Conseguir se comunicar com o fiel. E então a gente fez o projeto acústico e, nesse caso, como é uma consultoria e ela já estava sendo construída, existia uma igreja já antes. E a gente foi lá, fez medições acústicas para entender o espaço, qual era a qualificação do espaço naquele momento, antes da intervenção, né? Sim. Depois da obra, nós voltamos lá, fizemos as medições para mostrar que o resultado tinha sido dentro daquilo que havia sido projetado. Mas então é uma outra atividade que nós fazemos também, né? Que é a consultoria para colegas, para projetos de outras pessoas. E agora nós temos ali o Congresso Boliviano, é isso? Isso, esse é um projeto... Então, nós estávamos perguntando como que se dá essa projeção, esse alcance, além do nosso país. Do nosso cantinho aqui. Isso foi uma grande parceria que nós fizemos aí com alguns empresários e acabamos entrando no mercado boliviano em 2017. O primeiro projeto que nós fizemos lá foi a Casa Grande del Pueblo, que é o auditório do presidente da Bolívia. Parece que nós temos uma foto também daqui a pouquinho, né? Já chegamos lá. Não sei se da Casa Grande, mas a Casa Grande nos levou para a obra da Assembleia Legislativa. Então, dentro da Assembleia nós fizemos Câmara de Deputados, Câmara de Senadores e sala de interpelações, né? Muito bom. Ali a mesa, né, onde que fica a mesa diretiva dos senadores, é isso, Nilson? Isso, nessa oportunidade nós estávamos fazendo as provas de acústicas do espaço, para mostrar que o projeto cumpre com as especificações, né? Passamos todas, então? Faltou alguma que você gostaria de comentar? Eu acho que é importante, assim, dentro dos projetos da Bolívia, a gente tem diversas atuações, na sua grande maioria são ali consultorias, né? Mas em todos os projetos que a gente executa, elabora, para nós a acústica é fundamental, né? Então a gente tem sempre esse cuidado. E dentro desses projetos internacionais, é muito interessante porque não são muitos profissionais que trabalham com acústica. É uma área bastante, assim, pouco explorada ainda por arquitetos, por ser uma área muito técnica, sabe? Mas de grande importância. Exige um pouquinho mais, então, do preparo, do estudo? O que é dado dentro da universidade acaba sendo superficial, né? A gente tem contato, por isso que eu digo que o arquiteto é um grande generalista. A gente tem contato com um pouco de tudo, para que a gente possa, no futuro, escolher para que lado vai, né? Eu gosto muito da área de restauração da arquitetura. Como é? Complicada, é difícil? Não foi algo que motivou você na sua trajetória? Não, nós temos aí, dentro da grade, assim, uma área bem interessante mesmo, mas é uma loucura, porque existem diversos tratados de restauro mundiais, né?
Então, técnicas de restauração, de recomposição arquitetônica, Sim. de obras de arte. Sinceramente, não foi uma coisa que me atraiu muito, mas sim, a gente precisa conhecer para poder fazer a opção, né? E exige um tempo muito maior também, né? Agora, conversando sobre o Restaura com você, eu lembrei da restauração que foi feita em São Paulo, no Museu da Independência, ou Museu do Ipiranga, também conhecido. Uhum. Ficou 9 anos fechado para que depois fizessem a restauração, que levaram mais alguns anos, mas realmente ficou uma obra belíssima. Mas eu ficava imaginando o tempo gasto, tanto para fazer o projeto e depois para fazer a parte da manutenção, do restauro, né? É que o restauro é assim, você não pode, por exemplo, restaurar uma parede pintada de uma obra que existe lá naquela parede. Você não vai contratar um pintor, um artista para pintar novamente. Não é isso. A restauração, existem técnicas para que a pessoa perceba o original e o restaurado. Eu nunca posso querer ser o original, entende? Certo. Isso na obra de arte, na arquitetura. Então, é muito comum ver obras de arquitetura, quando vai para a Europa principalmente, que você identifica perfeitamente o que foi restaurado. Eles usam, inclusive, materiais diferentes, que é para não tentar ser original, porque não é original. Aquilo foi feito em outra fase, em outra época, com outra técnica. Então, existe técnica de restauro de pintura, por pontilhismo, enfim. Você procura dar a impressão de que aquilo é uma obra completa, mas se você olha com mais atenção, você percebe exatamente o que é restauro e o que é original. É um respeito ao artista, né, à autoria. E agora você comentando sobre essas diversas áreas também e toda essa técnica envolvida, eu lembro que eu pesquisei quem foram os arquitetos. Era um escritório de arquitetura bastante conhecido em São Paulo, mas que a equipe que fez todo o projeto e depois as obras, a supervisão, né? Do restauro. Era uma equipe de pelo menos umas 7, 8 pessoas. Então, assim, avolumou, ficou algo tão grande e cada um desses arquitetos que participavam tinha a sua área específica dentro da arquitetura. Sim, não só arquitetos, né? Normalmente são equipes multidisciplinares, né? Entra aí química, entra em diversos assuntos, porque você não sabe, quando você inicia um restauro, a gente não sabe o que vem pela frente, né? Uma vez a gente fez uma viagem e para a Itália, estava em Roma, eles pararam a obra do metrô porque acharam alguma coisa embaixo da terra. Ele para tudo e vai ver o que são surpresinhas que vão Ainda mais acontecendo. na Itália, né? Que a cada escavação surge algo novo. E para tudo porque não pode, né? Então, dentro de uma obra igual o Museu do Ipiranga, certamente aconteceram coisas assim também. Sim, aconteceram. Você começa a trabalhar e, de repente, retirando uma camada de tinta da parede, você percebe que tem uma obra de arte ali atrás. E aí? Certo. Então, para tudo. Nilson, mandando um recado para os nossos estudantes que estão pensando em fazer arquitetura, qual o recado que você daria para eles hoje, a partir do momento atual, né? Sim, eu acho que a arquitetura é uma profissão apaixonante. Saber que você pode mudar a vida de quem utiliza aquele espaço é uma coisa realmente muito gratificante, né? A gente tem essa capacidade de fazer uma pessoa viver bem, né? Eu acho que esse é o principal objetivo. O que eu acho é que o arquiteto precisa ser um eterno curioso, antenado nas coisas quanto mais informação, melhor, né? Então, internet, livros, periódicos, procure um nicho de trabalho em que você se identifica e vá a fundo naquilo. E não pare de ir a fundo, porque as coisas são muito dinâmicas e tudo muda o tempo todo, né?
O exemplo, mais uma vez, típico foi o que aconteceu conosco há pouco tempo, né? Que o modo de vida das pessoas mudou drasticamente. Pandemia. Se você tivesse que dizer a um futuro arquiteto, qual é uma região, um país, uma cidade que ele deveria obrigatoriamente conhecer? Para se inteirar mais ainda na arquitetura, o que você iria sugerir para ele? Europa é mágica. Europa. Né? Eu acho que Paris, para mim, a gente, por mais que viaje milhões de vezes para lá, nunca vai conhecer tudo que precisa. Uhum. Mas assim, a França, a Itália, todo aquele mundo velho, né, que dizem. Uhum. Ali é o berço da arquitetura, é isso? Precisa conhecer. Bacana. Precisa conhecer. Mas tem muita coisa aqui também que precisa conhecer. A gente precisa olhar para o próprio umbigo também, né? A arquitetura nossa aqui é muito mais nova, evidente, mas tem muita coisa boa que precisa ser explorada. E, surpreendente, assim, para mim, não conhecia os nossos vizinhos, Bolívia, Paraguai, Argentina, a diversidade cultural deles é incrível. E mais uma vez, então, nós falando da parte artística, da cultura, que tudo isso envolve também o trabalho do arquiteto, a elaboração, a construção, as ideias, tudo está dentro desse arcabouço. Sim. Eu preciso agradecer bastante a sua participação aqui, você estar conosco, dividindo a sua experiência, a sua vivência, o seu conhecimento na arquitetura e também dando dica para os nossos estudantes que estão pensando em fazer arquitetura. Caso alguém queira entrar em contato com você, qual o e-mail que você indicaria? É nilson@gmiller.com.br. nilson@g.miller. Gmiller, tudo junto. É Gmuller. .com.br. Isso. Então, para fazer contato com o arquiteto presente hoje no Eureka Profissões, Nilson Miller. Próximo programa de profissões também ao longo do nosso programa, sempre às 17h30, aqui com vocês. Até lá!